Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, que se faz presente aqui na igreja de Santa Rita e aqueles que acompanham pelas redes sociais. Celebramos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia. 60 dias após a Quinta-feira Santa, dia em que Jesus instituiu este sacramento do amor, da fraternidade, que nos deu, nas espécies do pão e do vinho, seu próprio corpo e sangue. Aquela exaltação que não foi dada na Quinta-feira Santa à Santíssima Eucaristia, devido à celebração que já nos preparava para adentrar no mistério da sua paixão e morte, tem toda a sua glória, a sua exultação, a sua manifestação no dia de hoje. Portanto, o dia de hoje está intimamente ligado com a Quinta-feira Santa. E quando olhamos para a liturgia da palavra deste dia solene, sobretudo na primeira leitura do livro do Êxodo, nós vimos um momento na vida do povo de Deus que está sendo conduzido por Moisés rumo à terra prometida, a terra de Canaã, uma terra em que correrá leite e mel, portanto, uma terra fértil. Diante dessa peregrinação, Deus estabelece com seu povo uma aliança, e essa aliança de amor e de fidelidade é selado por meio de um sacrifício. Nós vimos aqui no livro do Êxodo, da leitura da missa de hoje, em que Deus concede as tábuas da lei, como sinal dessa aliança. Primeiro nós temos a manifestação de Deus na vida de sua gente, através da peregrinação rumo à terra prometida. Em segundo momento, na vida do povo, nós temos a instituição dos 10 mandamentos, que é o código da aliança, em que o povo deveria seguir as suas leis, essas leis, para se manter no caminho do Senhor. E num terceiro momento, o sinal dessa aliança será selado por meio de um sacrifício de animais, e que terá uma parte do seu sangue, desse animal sacrificado, reservado. E Moisés então asperge o povo de Deus com esse sangue do animal, simbolizando assim que a partir daquele momento há uma aliança entre os peregrinos de Israel para com o Senhor. Não diferente quando olhamos para o Novo Testamento, na segunda leitura da missa de hoje, da carta aos Hebreus, nós vimos que Deus sela essa aliança, uma nova e eterna aliança, não semelhante com o sacrifício de animais do Antigo Testamento, mas sim com a vida do seu próprio Filho, Jesus nosso Senhor. No primeiro momento, Jesus manifesta a revelação de Deus para toda a humanidade, encarnando-se no ventre de Maria Santíssima. Depois, a sua manifestação se dá por meio da propagação do Evangelho, o anúncio do reino de Deus, convidando todos à conversão, à mudança de vida, demonstrando que agora a verdadeira lei, ela se dá também na prática das bem-aventuranças. É colocar em prática, de uma maneira destemida e aberta para com o Senhor, aquilo que Deus se manifestou lá no Antigo Testamento, e que agora, em Jesus, ganha uma nova roupagem. E num terceiro momento, o sacrifício da sua própria vida. Jesus não era sacerdote da descendência ligado ao templo de Jerusalém, mas, sendo sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, que apresentava a Deus um sacrifício espiritual, Jesus então adentra a santidade de Deus por meio da sua própria vida. Ele o entrega, este dom mais precioso, no altar da cruz. Ele se oferece como vítima e ao mesmo tempo como sacerdote no altar da cruz. E o seu sangue derramado naquele madeiro,
como celebrávamos na Sexta-feira Santa, há poucos dias atrás, é sinal dessa reconciliação de uma maneira definitiva para com toda a humanidade. Nós vimos então em Jesus que o sacrifício da antiga aliança é o sacrifício da nova aliança na sua pessoa. E é interessante, ainda que no sacrifício de Cristo na cruz, nós vemos o sacrifício de reconciliação, o sacrifício de perdão dos pecados ou remissão dos mesmos, nós vemos ali um sacrifício de ação de graças. Tudo se dá em torno agora daquele que se entregou à vida, a nós, e também na sua liberdade morreu numa cruz, oferecendo-se a Deus como a vítima perfeita, sem mancha, como era próprio do sacrifício antigo. Mas em Jesus nós temos uma nova oportunidade, uma nova vida. Nós não esperamos uma terceira aliança. Em Jesus foi selada para sempre a nova e eterna aliança no seu sangue, no sangue daquele que se entregou por cada um de nós. E assim, irmãos e irmãs, que celebramos a cada missa, a cada celebração eucarística, que se dá para nós como essa eterna e perpétua aliança, o mistério da Eucaristia. Além de ser sacrifício, é uma ceia. Ceia porque o próprio corpo e sangue de Jesus alimenta a cada um de nós, fazendo com que nós participássemos assim, de uma maneira definitiva, do corpo místico de Cristo, que é a sua própria igreja. E quando olhamos o Evangelho de São Marcos, nós vimos o momento crucial em que Jesus prepara com seus discípulos a sua última ceia pascal. O Evangelho de Marcos, a ceia de Jesus é a ceia pascal. Diferente do Evangelho de São João, que nos traz as vésperas da Páscoa, em que Jesus antecipa a sua ceia antes, assim, dos judeus celebrar a sua Páscoa. Mas na particularidade de São Marcos é a ceia pascal. E naquilo que era antigo, naquilo que era um gesto realizado pelos judeus, de fazer memória da grande libertação que Deus conduziu o seu povo da terra de escravidão do Egito para uma terra nova, eles então celebravam a Páscoa. Jesus, mais uma vez, usando daquilo que era antigo, ele vai instituir naquela ceia a nova e eterna aliança no seu sangue. Ele toma um pedaço de pão e um pouquinho de vinho como sinal da nova e eterna aliança. E que todos aqueles que fizerem, a partir daquele momento, façam em sua memória. E a igreja então, há 2000 anos, repete esse gesto de Cristo, daquele momento em que ele deixou para a nossa própria fraqueza o mistério da Eucaristia, como alimento e sustento para a nossa vida. Desde aquele precioso momento da sua entrega para nos libertar e nos salvar, ele nos dá, por meio daquele símbolo, que a partir da celebração e da invocação do Espírito Santo sobre aqueles elementos, pão e vinho, não serão para nós mais pão e vinho, e sim corpo e sangue, presença real de Cristo, uma vez que se entregou a cada um de nós. E numa outra passagem do Evangelho, ele pede para que repita esse gesto e que esteja nessa comunhão plena com ele até o dia supremo, em que ele virá numa segunda vinda, de uma maneira gloriosa, para salvar e restituir todos da humanidade. Portanto, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, entre o momento em que ele ressuscita, até o dia então que seremos acolhidos no reino dos céus, a igreja repete de uma maneira perpétua a Eucaristia. E ela se dá através da própria celebração eucarística, em que o Padre, fazendo as vezes do Cristo, agindo em sua pessoa,
uma palavra latina que significa in persona Christi, a igreja então se torna presente, enxertada no corpo e no sangue de nosso Senhor. Por isso que na Igreja Católica tudo se dá em torno da Eucaristia, da mesa da palavra e da mesa eucarística. Aquilo que a palavra de Deus, como agora estamos sendo alimentados por essa liturgia, ela vai se transformar em alimento, em sinal, portanto, em visibilidade, em sacramento, dentro de poucos instantes aqui no altar da Eucaristia. Então, é a palavra de Deus que se transforma em pão e vinho para nos alimentar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é frescura, não é mimimi, quando a igreja preza pelo rito da celebração litúrgica da igreja. Só aqueles que pensam assim, que chamam a missa de mimimi e de frescura, como já ouvi algumas vezes nesse mundão de meu Deus, não seguindo o próprio rito da Igreja Católica, que vai dizer e desvalorizar e reduzir o precioso dom que se dá na Eucaristia. Pessoa que se diz assim, deve então passar novamente pela catequese e continuar a estudar as Sagradas Escrituras e o Catecismo da Igreja Católica. Porque se fala que na missa deve ser de qualquer jeito, deve-se fazer um teatro, então não entendeu nada e não sabe o que é cristão. Fazer teatro, o Teatro Municipal está de portas abertas para quem deseja fazer o seu espetáculo e fazer o seu show. Não na igreja, porque na igreja não há show, não há espetáculo. Há um memorial, através do rito litúrgico, através dos cânticos, através das leituras, que vai nos levando de uma maneira processual, gradual, a fazermos a experiência do único e irrepetível sacrifício de Cristo na cruz, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Nós somos humanos, por isso que precisamos dos ritos, por isso que precisamos dos símbolos, por isso que nós precisamos de todo um ambiente que vai nos adentrando cada vez mais para dentro do mistério pascal de nosso Senhor. Que maneira tão bela que foi cantada antes do Evangelho de hoje, que é chamado na liturgia como sequência. Não é frescura, não é para deixar a missa mais comprida, nada disso. É um hino que foi composto por São Tomás de Aquino, lá no século 13º, para resumir todo o conteúdo do mistério de nossa fé em torno da Eucaristia. Pois é ela que faz sermos igreja, e a igreja que se faz a própria Eucaristia. E quando nós deixamos ser alimentados pelo corpo e sangue de Jesus, é para que no nosso dia a dia, a gente também possa ser uma extensão deste braço de Cristo, no nosso local de trabalho, na comunidade de fé, no ponto de ônibus, em qualquer lugar em que estivermos. Se nós não compreendemos que a Eucaristia é essa dádiva para o alimento de nossa fé, nós então esvaziamos toda essa riqueza que foi nos dada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja faz aquilo que Jesus pediu para que ela fizesse. O padre sozinho, ele não é capaz de dar toda a beleza litúrgica para que a comunidade adentre. Por isso que é necessário os inúmeros ministérios dentro da vida da igreja, seja da equipe de canto, seja dos leitores, seja dos coroinhas e dos acólitos, seja dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, todos no exercício do seu ministério, exercendo o único elemento de fazer presente, através do memorial da Eucaristia, a presença real de Jesus, para que leve os fiéis a viver uma experiência íntima e profunda com nosso Senhor. Se algum desses ministérios não tem esse sentido, é melhor então que não exercesse, pois daí você está sendo incoerente com aquilo que Jesus é, daquilo que é o sentido da própria vida da igreja para cada um de nós. Que nessa celebração, queridos irmãos e irmãs, possamos valorizar não só a presença real de Jesus na Eucaristia,
mas de reconhecer nela a presença concreta e viva de nosso Senhor, que nos alimenta para a nossa caminhada de fé. Que a cada missa, que a cada celebração que participássemos, que vamos participar, tenhamos essa consciência. É o sacrifício da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se dá de uma maneira sacramental, por meio da liturgia, por meio do rito da igreja. E que essa procissão que faremos após essa celebração seja a manifestação pública de que nós cremos sim na Eucaristia, de que a Igreja Católica não vive sem a Eucaristia. Se tem alguma seita, e portanto tem exatamente este nome, aqueles que não reconhecem o corpo e o sangue de Jesus como uma presença real, não participam de seu corpo místico de Cristo. Portanto, é apenas uma seita. Nós acreditamos e professamos a nossa fé, e por isso a proclamamos, porque Ele se faz presente. Ele é o centro de nossa vida, e por isso queremos que a nossa vida seja centrada, enxertada nele mesmo, aquele que deu a vida por cada um de nós. Que a Eucaristia seja então este alimento para nós. Estejamos abertos para comungar sempre do corpo e sangue de Jesus, para sermos outro Cristo lá fora, neste mundão de meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.